Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Perplexos, mas não desanimados. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos. Coríntios 4, 8 e 9. Bom dia, paz seja convosco. Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Vamos orar com essa palavra. O apóstolo Paulo está escrevendo à igreja de Corinto, uma igreja que ele fundou, e era uma igreja muito difícil. Costumo dizer que a igreja de Corinto tinha todos os dons e todos. Era uma igreja que rejeitou Paulo em alguns momentos e aceitou outros que não eram. Paulo está aqui ensinando para eles que esse tesouro, os dons que Deus deu para ele, postos em vasos de barro, para que a excelência seja de Deus e não nossa. Paulo estava se apresentando para eles como ministro de Cristo, servo do Senhor, disposto a servir a igreja. E em dado momento, ele diz: olha, a minha vida não é fácil. Eu e os meus companheiros, em tudo somos atribulados. E você se converteu ao Evangelho para não ter tribulação? Porque Deus não nos livra da cova, Ele nos livra na cova. Ele não nos livra da fornalha, nos livra na fornalha. Ele não nos livra da tribulação, Ele nos livra na tribulação. Atribulado, mas não angustiado. A diferença é essa. E os homens, os seguidores de Davi, os soldados, ficaram atribulados e pensaram em apedrejar Davi. É a diferença que o homem de Deus, a mulher de Deus tem em tempo de crise. Atribulado, mas não angustiado. Perplexo, mas não desanimado. O mundo nos causa perplexidade. Jesus disse no sermão profético que os homens desmaiariam de terror pela perplexidade das coisas que iriam acontecer no mundo. Incríveis, ultras absurdas, que nos causam perplexidade. Se nós formos analisar humanamente, a sangue frio, nós ficaríamos desanimados. Mas o crente perplexo, mas não desanima. Atribulado, mas não angustiado. Perplexo, mas não desanimado. Perseguido, mas não desamparado. Aleluia. Jesus disse que alguns profetas foram perseguidos e outros foram mortos. Um dia um obreiro chegou para mim e disse: pastor, estou sendo perseguido. Eu falei: dê glória a Deus. Os que são mortos, você está vivo ainda? Dê glória a Deus. Perseguidos, mas não desamparados. O homem persegue, às vezes o patrão, às vezes e por último, abatidos, mas não destruídos. A caça, quando eles são alvejados, eles ejetam e escapam, salvam a sua vida. Eles são literalmente abatidos, mas não destruídos. E assim o inimigo faz conosco. Muitas vezes o inimigo nos abate, mas não nos destrói. Pode até abater, mas Deus não permite destruir.
Louvado seja. Conheci a história de um certo homem e alguém que fazia parte de uma religião oculta ligada ao satanismo fez um trabalho muito grande para que aquele pastor morresse. E era um Fusca na época, o carro bateu, amassou todinho. Mas aquele pedacinho que sobrou dentro do carro, o pastor estava ileso, sem um arranhão. Ele estava literalmente abatido, mas não destruído. Que assim seja nesta manhã, que o Senhor nos dê ânimo para o novo dia, que nós possamos nessa manhã verdadeiramente decolar para um novo dia. Senhores passageiros com destino a essa nova manhã, com destino a um novo projeto, com destino a um novo plano. Que se prepare para o que Deus vai fazer, pois diante da tribulação, Ele não nos deixará angustiados. Diante da perplexidade, Ele não nos deixará desanimados. Diante das perseguições, Ele não nos deixará desamparados. E mesmo que sejamos abatidos na trajetória, não seremos destruídos. Abalados, mas não angustiados. Perplexos, mas não desanimados. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Senhor Deus, nesta manhã eu apresento a vida, a família, a empresa, o emprego de cada um dos teus filhos. Dos altos céus contempla a nossa trajetória. A palavra diz que o Senhor nos transportou com asas de águia. Tu fizeste essa promessa para Israel. Teu filho Moisés, homem de Deus, quando abençoou a nação de Israel, disse: o Deus eterno te seja por proteção e os braços eternos estejam debaixo de ti. Ele lance diante de ti o inimigo e diga: destrói. Senhor, nesta manhã nos dá ânimo, nos dá força. Não nos deixe desanimados. Não nos deixe desamparados. Poderemos até ser abatidos, alvejados por setas e dardos inflamados. Mas, com a graça do Senhor, jamais seremos abatidos, porque o Senhor está conosco como um valente terrível para nos dar a vitória. Guarda, Senhor, cada um dos teus filhos, como guardaste o apóstolo Paulo, em meio a tantas lutas, tantas perseguições. Nós vivemos dias difíceis, mas cremos que o Senhor é poderoso para nos guardar, para preservar a nossa família e nos livrar de todo o mal. Pai querido, nesta manhã eu oro por cada um dos teus filhos. Se tem alguém abatido, angustiado, que o Senhor console nessa manhã, que o Senhor trate nessa manhã e diga: eis que estou contigo, varão valoroso. Como ouvimos numa pregação ontem, Gideão parecia fraco, estava se escondendo, mas o Senhor disse para ele: o Senhor é contigo, varão valoroso. Ainda que seja abatido, mas jamais destruído, jamais desamparado, desanimado, mas fortalecido e fortalecida em ti. Assim eu oro, agradecido e certo da vitória. No nome santo de Jesus. Amém, amém e amém. E se você disse amém, compartilhe essa oração com mais alguém. Deus te abençoe, paz seja convosco.